Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Eu sou o professor engenheiro Marcelo Oliveira, instrutor do curso Projeto Elétrico. Nessa série de vídeos aqui nós ensinamos os conceitos fundamentais e nós aprofundamos os conceitos para os projetos de geração fotovoltaica, medição coletiva, subestações aéreas e instalações elétricas internas. Esse grupo de projetos que são ensinados do zero até a aprovação na concessionária, dentro do curso Projeto Elétrico. E nós exploramos também duas ferramentas, AutoCAD e Revit, do absoluto zero. Então você já está acostumado aqui que toda semana nós temos uma aula nova, uma aula gratuita, que fica aqui disponível para você do Projeto Elétrico na Prática. Nós já estamos aqui no episódio de número 26. Então, hoje especificamente nós vamos falar sobre dimensionamento de DRs, o guia definitivo. Você já deve ter se perguntado e procurado alguma informação sobre DRs na internet, no YouTube, e você deve ter visto que a informação é escassa, difícil de encontrar, muitos vídeos que não são direto ao ponto, algumas informações até mesmo que você fica com mais dúvida ainda. Então aqui vai ser preto no branco, eu vou te mostrar tudo que a NBR 5410 fala, orienta sobre o uso de DRs voltado aí para especificar um DR no seu projeto. Por que especificar? A palavra correta mesmo é especificar ao invés de dimensionar, porque dimensionar você está falando aí de tamanho, né? Dimensionamos condutores, a seção, o tamanho da seção, dimensionamos eletrodutos, mas DRs você especifica, é um equipamento a ser especificado. Então o nome correto dessa aula poderia ser até especificação de DRs, mas nós vamos chamar de dimensionamento, que a maioria das pessoas já estão acostumadas. Antes de entrar no conteúdo, eu quero te dar um breve recado. Essa aula aqui é parte integrante de um curso que vai mostrar para você todas as informações mais importantes, mais básicas, aquela base que você tem que ter concreta, sem dúvidas, das instalações elétricas, desde projeto até manutenção e instalação. Itens como dimensionamento de eletroduto, DRs, DPS, dimensionamento de condutores, cálculo de queda de tensão, são itens básicos que todos nós precisamos ter uma base muito sólida, sem dúvidas, e eu percebo que muitas pessoas têm muita dúvida sobre esses assuntos que são básicos. E o meu objetivo é elevar o nível da engenharia elétrica no Brasil, da eletrotécnica no Brasil. Então eu quero divulgar o máximo possível essas informações. Quero alcançar o máximo de pessoas. Pensando nisso, eu preparei um curso que vai ser extremamente acessível, que vai preencher essas lacunas, essas dúvidas de muitas pessoas. Então, esse conteúdo que você vai ver agora é um pedacinho desse curso que muito em breve você vai ficar sabendo mais. Acesse o link que vai estar na descrição aqui desse vídeo para você se inscrever numa lista e você vai ser avisado quando esse curso estiver pronto. Então, chega de falatório, vamos lá, direto ao ponto e mais um Projeto Elétrico na Prática. Duas dúvidas que nós vamos tirar aqui nessa aula. A primeira, não é permitido o uso de DR no esquema de aterramento? Qual é o tipo que não é realmente permitido? Bem claro, tem um tipo. Eu fiz uma pesquisa no Instagram, coloquei aqui justamente essa pergunta, olha só, aqui está. E olha só o resultado, até o presente momento, o item correto aqui é o item B, TNC. Você vai ver nessa aula que o TNC não pode ser usado DR no esquema de aterramento, mas olha só a quantidade de pessoas que não acertaram, né? Nós temos aí apenas 17 pessoas que acertaram, contra aqui mais de 40 pessoas que votaram nas opções erradas. Também perguntei aqui quando é que é obrigatório o uso de DR em circuitos de iluminação, se é sim, se é não ou se é depende. A resposta certa é depende, mas olha só aqui, ó, fiz a pergunta e agora eu vou te mostrar aqui até o momento o resultado. Olha só quantas pessoas votaram depende, 32, e o resto aí, mais umas 30 pessoas votaram aí que, até o momento, né, que sim ou que não. E a resposta é depende da altura desse ponto. Então, para você entender que esses itens parecem que são básicos, são simples, mas na verdade muitas pessoas têm muitas dúvidas. Meu objetivo aqui é matar essas dúvidas de uma vez por todas. Todo o conteúdo de DR você nunca mais vai esquecer, está aqui concentrado nessa aula preparada para você. Então vamos lá direto ao ponto. Quando você fala de DR, você está pensando aí em seccionamento automático.
seccionamento automático, visto que o princípio de funcionamento do DR é justamente isso, né? Ele tem lá um equilíbrio com base no campo magnético de um circuito equilibrado, seja ele fase neutra ou seja ele trifásico. Ele vai estar sempre vendo o equilíbrio. Quando houver uma corrente de fuga, ele percebe aí a falta de equilíbrio magnético no circuito e aí ele atua, né? Ele abre o circuito, desliga o circuito, secciona o circuito automaticamente. Então, seccionamento automático está previsto aí na NBR 5410, item 5, dentro do assunto de proteção para segurança. Quando fala de segurança aqui, está primeiramente falando de segurança para usuários, segurança para pessoas, tá? Então, quando você vem aqui no item 4, exemplos de proteção supletiva, você tem aí a equipotencialização lado a lado aí com o seccionamento automático da alimentação. Claro que tem vários outros tipos de proteção. Simplesmente colocar uma instalação elétrica fora de alcance das pessoas já é uma proteção. Já é uma proteção até mesmo primária, comparada a outras proteções. Por isso que a norma fala aqui de proteção básica e de proteção supletivas, né, suplementares. O DR é justamente uma proteção supletiva, tá? Que fique isso bem claro. Ele não é uma proteção principal, ele é uma proteção de suplemento, de complemento de outras medidas de segurança que nós podemos tomar com instalações elétricas. Bom, temos aí agora o conceito de tensão de contato limite. Tensão de contato limite, a norma estabelece aqui para a frequência de 60 Hz, que é o nosso caso, né, alternada, você pode ter 50 volts, 25 volts ou 12 volts. Lembrando que a situação mais extrema aqui é a situação de áreas molhadas, componentes em áreas com muita umidade, né? Normalmente nós estamos aqui na situação 2, né? Cerca de 25 volts é o limite de contato que todo o cálculo, todos os testes que são feitos com os DRs têm que respeitar esse limite de contato. Quando você for dimensionar um DR, você não vai se preocupar muito com essa situação aqui, porque eles já estão aí nominais no mercado, disponíveis atendendo essas recomendações aqui, mas eu vou lhe mostrar porque é importante, tá? Está tudo isso aqui na norma NBR 5410. Bom, agora vamos falar um pouco sobre uma coisa que gera muita dúvida. Posso usar DR em todos os esquemas de aterramento? Vamos ver aqui o que a norma diz. Primeiramente, no sistema de aterramento TN, nós vamos estar no item 512242 e no 43 vamos falar do aterramento TT. Então vamos deixar bem claro aqui de uma vez por todas para você aprender. Primeiro, no esquema TN. Esquema TN é o esquema que tem aterramento na fonte e não tem aterramento na carga. Esse TN pode ser dividido em dois tipos. TNC, que é o combinado, que você vai compartilhar o neutro juntamente com o condutor de proteção, combinados, neutro e proteção combinados, TNC, C de combinado. Ou TNCS, que é o que você também compartilha, mas o neutro e o condutor de proteção estão separados. De forma geral, no esquema TN, você tem aí sim prevista a proteção com dispositivos DR. Ponto final. Você pode usar DR para o esquema TN. O esquema TN é o esquema mais comum que você vai encontrar aí em residências e também instalações comerciais. Agora, cuidado, pois não se admite, olha só, está bem claro aqui no item F, variante TNC no esquema TN, não se admite que a função de proteção seja para os dispositivos DR. Então, se você tiver o esquema TNC, você não pode usar o sistema DR. Tá? O sistema TNC é raro que você encontre, normalmente você encontra o TNCS, porque os condutores de terra e de neutro estão separados. E nesse esquema pode, conforme nós vemos na nota 1 aqui, olha só. No esquema, para tornar possível o uso do DR, no esquema TNC, ele deve ser convertido para o esquema TNCS, ou seja, o neutro e o terra devem estar separados. É muito comum você, por exemplo, em instalações pequenas, residenciais, por exemplo, você compartilhar o aterramento da fonte lá no padrão da concessionária e você traz esse aterramento para dentro da instalação. Você compartilha o aterramento da concessionária com a instalação, mas você faz isso de forma separada. Lá no primeiro quadro, o QGBT, por exemplo, você tem a separação do neutro com o terra. Apesar de que lá no poste eles estão combinados,
mas dentro da instalação ele vai ser separado. Então é o esquema TNCS. E nesse esquema você pode usar sim dispositivo DR. Então isso é o que diz a nota 1 e a nota 2 deixa isso bem claro também, tá? Então fica bem claro, TN pode, TNCS também pode, só não pode o esquema TNC. Tempos de seccionamento máximo do esquema TN, você tem aqui uma tabelinha na NBR 5410, tabela 25, você tem aqui a tensão nominal, e aí você tem aqui, de novo, naquela situação 1 e 2 que nós falamos há pouco tempo, normalmente nós nos baseamos pela situação 2, você tem no máximo, aí, por exemplo, tensão de 220, 0,20 segundos de tempo de seccionamento. Não se preocupe com isso, pois todos os DRs nominais, comerciais, que você vai encontrar, eles já estão atendendo esse tempo máximo de seccionamento. Agora vamos falar sobre o esquema TT, aterramento na fonte, aterramento nas cargas. É possível usar DR? Sim, é possível usar DR, desde que a tensão que vai surgir com base na resistência de contato, você considera que a corrente diferencial residual do DR, ou seja, o quanto de corrente ele vai permitir passar no caso de falha, multiplicado aí pela resistência do eletrodo de aterramento, isso resulta numa tensão. É como se fosse a tensão de contato. Mas essa tensão de contato, o DR tem que estar limitando para menor, veja aqui, menor do que o L. E o L é a tensão de contato limite, que nós já vimos aqui, estava lá em torno de 25 volts. Então você pode usar o esquema TT sim, sem problemas nenhum, você pode usar também o dispositivo DR. E quando você especificar qualquer DR comercial, ele já vai estar atendendo esse item que nós estamos falando aqui, tá? Ok, então vamos entrar agora no assunto de onde usar. Onde é que é obrigatório usar DR? E aqui não tem jeito, eu vou te mostrar item a item o que a norma diz e vou comentar. No item 51322, em primeiro lugar, você tem aqui previamente no item 211 o famoso 30 mA. Todo mundo ouve falar do 30 mA DR residencial. Beleza, aqui está a origem. A norma realmente pede que você use DRs no mínimo, né, igual ou inferior, né, no máximo, igual ou inferior a 30 mA. Por quê? Porque isso aqui é para a proteção de pessoas, contatos acidentais, instalações residenciais e comerciais. Então, 30 mA é a regra geral. Depois nós vamos ver na próxima aula outras correntes nominais de proteção de DR e aonde elas são aplicadas. Bom, então você tem aí 30 mA para DRs residenciais e comerciais, e aí você tem aqui as situações que você deve usar. Deve usar em pontos que sirvam utilização em locais contendo banheira ou chuveiro, ou seja, você vai ter aí, por exemplo, banheiros, lavanderia, né? Você pode ter aí também áreas molhadas, né, como piscina, área de deck, áreas comuns, você obrigatoriamente tem que ter o dispositivo DR. Outra situação, circuitos que alimentam tomadas de corrente situado em área externa. Então, primeiro, áreas molhadas. Segundo, áreas externas. E se uma tomada estiver dentro da edificação, mas tem possibilidade de alimentar algo fora da edificação? É justamente o item C. Tomada de corrente situada em área interna que possa alimentar equipamentos no exterior. É o caso, por exemplo, de uma tomada numa sala de estar que está próximo de uma garagem do jardim. Pode ser que alguém use ali uma extensão para usar o equipamento lá fora no jardim. Essa tomada deve ser prevista também DR, né? Tomadas de garagem, por exemplo. Muito cuidado com isso também no seu projeto. Item D. Circuitos que vão atender cozinha, copa, lavanderia, área de serviço, garagem, demais dependências molhadas. Então, se o ambiente foi sujeito à área molhada, a lavagens, por exemplo, já tem que usar DR. Tenha isso sempre em mente. Áreas molhadas e áreas externas. Por enquanto, essas duas frases aí, você aprendendo, já vai ser suficiente. Depois, circuitos que edificações não residenciais sirva para tomar situado em cozinha, copa, áreas internas molhadas, uso normal ou sujeitas a lavagens. Logo, esse item E é basicamente uma repetição do item D, porém para locais comerciais, por exemplo. Então, dentro de um edifício comercial, você tem sala comercial, você tem banheiro, tem copa, refeitórios, áreas que podem ter ambientes molhados, você vai ter que usar o DR também. Agora, esse item 5.1.3, ele tem aqui uma série de notas, né, que como já vimos, isso aqui é justamente os segredos que deixa aí, às vezes, algumas dúvidas, né?
São as notinhas, aquela letra de sopinha lá embaixo, que bem pequenininha, que ninguém nem vê. Então, vamos explorar aqui, vamos destrinchar o que dizem essas notas, que são muito importantes. Em primeiro lugar, circuitos com corrente de tomada, circuito de tomada, com corrente nominal até 32 amperes. Daí é exigido proteção de UDRs, não tem para onde correr. Circuitos, naqueles ambientes que nós falamos, que tem tomadas de corrente, que vai ter no máximo aí corrente de 32 amperes. Mas se eu tiver um circuito que tem acima de 32 amperes, porém está numa área daquelas que você viu, sim, você pode e deve usar DR também. Não é obrigatório, como está falando aqui, a exigência, tá? Mas você deve usar DR também por recomendação de segurança. Depois vamos aqui para o item 3. O item 3 aqui responde uma pergunta clássica, né? Uma discussão aí de dias e dias aí para quem é da área de elétrica, eletricista, eletrotécnico. DR é obrigatório em iluminação? Tem uns que dizem que sim, tem uns que dizem que não. Mas aqui na norma está preto no branco. DR é obrigatório em pontos de iluminação se tiver inferior a uma altura de 2,5. Por exemplo, luminárias de piso, muito comuns em jardim, obrigatório o uso de DR. Agora, luminárias que ficam assim em forro, né? O forro está no mínimo a 2,60 na maioria das instalações. Então essa luminária está fora de acesso de pessoas inadvertidas. Então, a norma deixa bem claro. Admite-se a exclusão dos pontos que alimentem a parede de iluminação posicionada a uma altura igual ou superior a 2,5. Então, se está aí a 2,5 de altura, está excluso, não precisa de usar DR. Se está abaixo de 2,5 de altura, ponto de iluminação, aí precisa ter sim o uso do DR. Próximo item também muito polêmico, está nessa nota de número 5. Muita gente se pergunta o que é permitido se você usa DR para circuitos exclusivos, circuitos terminais, ou se pode usar o DR lá logo no geral da instalação elétrica, lá do lado logo do disjuntor geral para proteger a instalação inteira. A gente que diz que isso não é permitido. Mas olha o que diz aqui na norma no item 5. Proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente, por ponto de utilização, ou por circuito, ou ainda por grupo de circuitos. Então você pode sim usar um DR completo para a sua instalação elétrica, inteiro, DR geral, como o pessoal chama, né? Qual é a desvantagem? É que se você tiver uma fuga, toda a sua instalação vai ficar no escuro. É uma limitação operacional, não muito recomendado por causa disso. Mas se o seu cliente que está fazendo o projeto com você não se incomodar com isso, provavelmente ele vai economizar. Muito comum você ver isso em construtoras, né, de edificações residenciais aí, de vários pavimentos, construtoras grandes, eles tendem a usar isso para economizar. É diferente você usar um DR geral para o apartamento inteiro, né? Você imagina aí 300 unidades consumidoras, 300 apartamentos. Se você usar 3 DRs em cada apartamento, você vai ter 900 DR. Se você usar um DR, você vai ter só 300. Então o custo vai lá para baixo. Então, muitos usam isso para economizar. Porém, o mais recomendado por ponto de vista de uso da instalação elétrica é que você coloque o DR por circuito. Circuito ou ponto de utilização, preferencialmente por circuito. Se o circuito tem tomadas que estão naquelas áreas, usa um DR naquele circuito. Se não tem, não usa o DR. Essa é a melhor opção para um bom projeto, para que a instalação fique eficaz. Todo mundo se pergunta qual é a diferença, qual é o jeito certo de falar, se é DR, IDR, MDR ou DDR. Então vamos de uma vez por todas sanar essa dúvida. DR, dispositivo diferencial residual. DR, diferencial residual. Significa qual dispositivo? Todos. Todo dispositivo dessa família aqui, desses 3, deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha. Todos os dispositivos dessa família aqui, os 3, eles são DRs, são dispositivos que possuem a função diferencial residual. Então, se você falar um DR, você está sendo bem abrangente. Agora, qual é a diferença desses 3 tipos? O IDR, ele é o IDR, interruptor diferencial residual. Então, ele tem a função apenas de DR. Ele é um interruptor, já que o DR realmente ele é um seccionador, ele abre o circuito, por isso que o nome interruptor DR, interruptor diferencial residual. É aquele elemento mais simples que você tem a função apenas de DR. É o mais comum e mais utilizado aí para você especificar num projeto.
Você pode ter também um MDR, que é o módulo diferencial residual, é o que você está vendo aqui, ó, ele vem com um acessóriozinho para acoplar um disjuntor. Então ele é um up, né, um upgrade aí do DR. Ele é um DR que vem com um pentezinho de barramento para você instalar um disjuntor. É um dispositivo, não é obrigatório de acordo com as normas, é simplesmente algo que os fabricantes, né, Schneider, por exemplo, optou por fazer e vender mais. E depois você tem aí o disjuntor diferencial residual, é esse cara que está aqui embaixo. Disjuntor diferencial residual, como o nome já diz, DDR, disjuntor diferencial residual, vai combinar a função de disjuntor com a função de DR. Mas ele não vai ser modular como é esse aqui. Ele vai ser um equipamento único. DDR, disjuntor, né, função termomagnética, e DR, função diferencial residual, é um pouco mais caro, mas você pode também colocar esse dispositivo aí no seu projeto. Como é que especifica? Totalmente independente das funções. Como especifica o disjuntor, segue a mesma sequência. E agora você está escolhendo aqui o DR, também vai seguir a mesma sequência. A única diferença é que eles vão estar os dois juntos no mesmo equipamento. Ok, próximo ponto que você tem que saber sobre especificar um DR é se ele é de 2 polos ou se ele é de 4 polos. Quando é que eu vou usar cada um? 2 polos normalmente você vai usar num circuito exclusivo, né? Um circuito que tem, por exemplo, um chuveiro elétrico. E aí o chuveiro é monofásico ou bifásico. Daí você pode usar então os 2 polos, seccionando fase e neutro ou seccionando fase e fase. Todos os outros casos, circuitos trifásicos, né? Você vai ter aí, olha, agrupamento de circuitos ou proteção de circuito trifásico, você vai usar aí o de 4 polos. Lembrando então que você está aqui agrupando circuitos. Então você pega, por exemplo, 2, 3 circuitos que precisam do uso de DR, passa as 3 fases no DR, passa o neutro também nesse DR, e aí você distribui essas 3 fases de acordo com os circuitos que você precisa proteger. Então você agrupou circuitos, vai usar DR então de 4 polos. Você tem um circuito exclusivo para usar, para proteger com DR, vai usar o circuito então de 2 polos. Lembrando que a corrente nominal do DR ela vai ser um pouco maior ou igual à própria corrente do disjuntor. Normalmente você não tem os DRs nas mesmas correntes dos disjuntores. Então você procura a imediatamente superior para colocar o seu DR. Por exemplo, um DR de 63 amperes, você vai aí procurar um DR, se você tiver, de 70, mas você não vai ter de 70. Então, provavelmente você vai ter aí de 100 amperes. Então, você sempre procura o primeiro superior à corrente do próprio disjuntor. Para dimensionar corretamente, para especificar corretamente um DR, nós temos classe AC para corrente alternada. Esse aqui é o que você vai usar quase que 100% dos momentos, a não ser que você esteja trabalhando com uma instalação elétrica muito específica. Se você estiver trabalhando com aplicação para eletrônicos industriais, que você vai ter corrente alternada e contínua pulsante, você utiliza classe A, classe B para corrente contínua, é o caso de equipamentos eletromédicos, classe SI para corrente alternada e contínua pulsante superimunizados. Isso aqui, se eu não me engano, é uma especificação própria da fabricante Schneider. Tá? Então, em resumo, você vai utilizar basicamente, em 100% dos casos, a classe AC para instalações elétricas residenciais, comerciais, industriais, para a parte de salas, né? Escritórios, por exemplo. Né? Se você estiver trabalhando com equipamentos eletrônicos, classe A. Para todo o restante, classe AC. Mais um lembrete aqui que eu acabei de falar, corrente nominal do DR vai ser igual ou superior à corrente do disjuntor. Por último, vamos falar aqui da sensibilidade. Como é que eu escolho a sensibilidade? Bom, regra geral, conforme nós vimos na NBR 5410, você vai usar aí 30 mA para instalações residenciais e comerciais. Se você tiver uma instalação, uma tomada de difícil acesso, por exemplo, fosso, né, de bombas lá no fosso embutido, difícil acesso, ou então lá em cima na área predial, lá próximo à caixa d'água da edificação, que é de difícil acesso, para alguma tomada ali de manutenção. Nesses casos específicos você pode usar uma sensibilidade menor de 10 mA. Se você estiver trabalhando com proteção exclusiva de pessoas, mantenha-se nessa faixa, 30 a 100 mA. Agora, se você estiver trabalhando com equipamentos, ou, por exemplo, simplesmente equipamentos, se você quer proteger simplesmente o bom funcionamento e a operação
de equipamentos elétricos. Você pode usar aí na faixa de 100 a 1000. Mais próximo aqui de 300, tá? 300 mA. 300 mA para equipamentos, proteção contra incêndios, para evitar fagulhas, né? Faiscamento. Você pode também utilizar DRs na faixa aí de 300, 350 mA. É difícil você encontrar no mercado, mas você pode encontrar sim. Regra geral para instalações, fique sempre aí com o DR de 30 mA para a maioria das suas instalações. Então, relembrando, para falar de um DR, para especificar um DR, você vai dizer IDR ou DDR ou MDR. Normalmente você vai dizer que é um IDR. Então, interruptor diferencial residual, sensibilidade de 30 mA, corrente nominal, de acordo com o disjuntor, por exemplo, 40 amperes, classe AC. Número de polos, se é bipolar ou se é tetrapolar. Então, essas 5 características você vai dizer sobre um DR. Então, para especificar um DR corretamente, você tem 5 características. Coloque na cabeça aí 5 características. Dizer se ele é um IDR, DDR ou MDR. Normalmente ele vai ser um IDR. 2 ou 4 polos, por exemplo, 4 polos, tetrapolar. Corrente nominal, 40 amperes, por exemplo. Classe AC. E sensibilidade, por último, você vai colocar, na maioria dos casos, 30 mA. Então, essas 5 características você especificou corretamente um DR. Então, deixa eu te mostrar na prática aqui, o projeto elétrico na prática, não esqueça disso. Então, eu vou sempre te mostrar alguma coisa aqui diretamente do campo de batalha, da prática, do dia a dia de projetos. E você está vendo agora aí um diagrama unifilar e nós vamos mostrar como é que se aplica todos esses conceitos. Você acabou de aprender como especifica corretamente um dispositivo DR dentro do projeto. Você tem que ter aí, no mínimo, essas 5 características. Então aqui eu estou no diagrama trifilar, dentro desse projeto aqui, temos vários painéis. Vou te mostrar apenas um exemplo aqui de um diagrama trifilar. E observe aqui que nós temos a entrada, o DPS, e nos circuitos terminais nós temos aqui o uso de DRs. Veja só, são circuitos de tomadas, tomada de uso geral. Esses boxes aqui, eles estão em áreas que podem ser molhadas obrigatoriamente, então vamos usar o DR. E aqui está especificado. Primeiramente, é um IDR, o tipo de dispositivo, você já aprendeu. Corrente nominal dele igual a do disjuntor ou superior, coloquei aqui igual como referência, 10 amperes. Vai ser um DR de 2 polos. Vai ser um DR de 2 polos, já que eu estou usando aqui um circuito fase neutro, né? Veja só que ele está derivando aqui, olha, da fase e do neutro, tá? Então, derivação aí, fase neutro, DR de 2 polos. Sensibilidade 30 mA, padrão aí para instalações elétricas de baixa tensão comerciais ou residenciais. E por último, classe AC. Então aqui está o símbolo, a simbologia do DR, né? Ele está representando aqui um monitoramento magnético da fase do neutro e um acionamento aqui, um interruptor, né? Ele vai seccionar caso ele veja aí um desequilíbrio, né, magnético desse circuito, que significa uma possível falha. Alguém está levando choque, alguma coisa está acontecendo e o dispositivo vai atuar, como nós vimos na NBR 5410, primeiramente para a proteção de pessoas. Ok? Então, espero que você tenha gostado realmente deste conteúdo. Deixa seu like aqui nesse vídeo, recomende, mande um link dessa aula do nosso canal para seus colegas, para divulgar essa informação de qualidade aqui sobre instalações elétricas. Relembrando então que esse conteúdo que você acabou de ver faz parte de um curso voltado especificamente para os principais conceitos da NBR 5410. O curso Projeto Elétrico é um curso muito amplo, muito extenso, envolve vários projetos. É normal que esse curso, por completo, ele não tenha um investimento barato, mas como o nosso objetivo é expandir, alcançar o máximo número de pessoas com uma boa base de instalações elétricas, nós preparamos esse curso voltado apenas para os conceitos fundamentais, DR eletroduto, DPS, cabo, como dimensionar um cabo, como calcular a queda de tensão, os principais tópicos da NBR 5410, condensamos em um curso. Esse curso, te garanto que vai ser muito mais acessível, vai ser com certeza acessível a muito mais pessoas que são nossos seguidores aqui do canal, da nossa audiência, que estão dispostos realmente a aprender a forma correta de se trabalhar com instalações elétricas. Então, na descrição desse vídeo vai estar um link para ou você entrar numa lista para se cadastrar
e ser avisado quando esse curso estiver pronto, ou então, se já estiver o link do curso pronto, você vai ver aí bem claramente o link para você acessar diretamente e ir para esse curso específico sobre a NBR 5410. A NBR 5410 é uma leitura muito extensa, tem várias notas, rodapé, anexo. Muitas vezes você está com uma dúvida, vai lá, começa a ler um item, cai num anexo, o anexo te leva para uma nota, e a nota tem uma letrinha lá no rodapé, difícil de entender, tem que ter interpretação. No final das contas, você até já esqueceu o que você estava procurando. Então, pensando nisso, esse curso vai ser uma mão na roda para você. Bem resumido, bem prático, direto ao ponto, conforme é todo o nosso conteúdo aqui. Então, veja lá na descrição desse vídeo se os links já estão disponíveis. Se não tiver, entre na lista que eu vou deixar lá, ok? Então, eu te vejo na próxima semana com mais uma aula, mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática.